Agora acho que agora é a vez dele. Vasco ficou no empate com o Operário. Eu achei justo, porque foi o dia do trabalhador. Não, tinha que dia pensar... do Santo Operário, pô. Não é, Benê. Eu acho chique que vocês não foram lá. Deu uma coisa... Não tô errada ou tô certa? Dia do trabalhador, feriado, 4 horas da tarde. Você... O cara tava em casa, sentou e falou assim, vou assistir um joguinho do Vasco. Não tem como. Ele saiu mais estressado. Cadê, Rodolfo? Calma aí, né? Gente, eu tô aqui pra perguntar. Aí falaram, Fernanda, pergunta se ele gostou. Do almoço que eu comi ontem. Do jogo, garoto. Ela perguntou do feriado. Ah, feriado? Ruim também. Trabalhei? Gostou do jogo, Pedrosa? Não. De 0 a 10, qual nota? 2. 2? Gente, que coisa horrorosa. O jogo... A coisa tá feia. Gente, tudo que envolveu o jogo foi horroroso. Tudo que envolveu o jogo. A única coisa que talvez tenha salvado o jogo foi o gol do Nuno. E só. Absolutamente só. Chegou, se adaptou. Para mim, é uma das principais contratações aí do futebol brasileiro nessa temporada. Mas, assim, o gramado era horroroso. A transmissão, não é nem culpa de quem transmitiu, mas a câmera da transmissão era horrorosa. O VAR não tinha câmeras suficientes para poder falar se o lance é conclusivo ou não. O sol batia na câmera, a tua TV fazia assim, ó, era um clarão assim na tua cara. Assim. Enfim, cara, o nível do jogo todo péssimo também, assim... Um negócio triste, cara, de verdade, triste, é complicado, assim. Olha quem apitou! Eu não queria nem falar disso, velho. Eu não queria nem falar disso, pra não me estressar, cara. Pra piorar, o homem ainda deu um pênalti que não existiu, cara. Olha, eu vou te falar o seguinte. Não existiu? Tem Não imagem existiu. aí? Calma, Cadê? Moreno, Você acha que calma! existiu, Vene Casagrande? Cadê? Bota aí. Eu acho que não existiu. Vai chegar. Vai demorar muito para chegar para enrolar, não enrolar, vai lá. O que também não existe é essa demora toda para verificar um lance, né? Isso aí me incomoda demais. Não é nem o erro em si, mas cara, demorando. Inclusive, esse jogo aqui eu vou guardar para sempre. Volta aí. Para aquela pessoa, Fernando, que fala assim, nossa, você tem sorte na vida, você trabalha assistindo o jogo. Assiste esse jogo aqui, vocês vão entender como é difícil. Assiste esse jogo. Aí, tá aí, ó. Cadê o gol pênalti? Aí. O Léo Jardim, na outra câmera, mostra que ele que toca na bola e o Alano se joga. Então, só que o Daronco marcou no campo. Ele marcou. Posso falar? Isso aí é o pênalti era antes do VAR. Pênalti Wagner Diniz. Que o pênalti... É isso. É o pênalti Wagner Diniz. É isso mesmo. Esperto, o juiz não marcou nada. Eu estaria amarelo. Dá um tapa aqui, ó. Já cai assim. O cara tinha certeza que ele não ia ser checado e ele tentava. A gente via tanto isso antigamente, né? Hoje em dia a gente quase não vê mais a gente vê muita simulação, né? Sim. Mas essa simulação do tocou, pulou, mas foi marcado. Tá bom, Pedrosa? Foi marcado e demorou, hein? Eu resumi o que foi essa partida, né? Vamos lá. O Vasco ele fez um primeiro tempo ruim e um segundo tempo horroroso. O primeiro tempo ele não foi tão horroroso porque o Nuno Moreira ainda conseguiu fazer o gol na chapada ali, mas o jogo em que o gramado foi ridículo, assim, eu acho muito complicado um jogo de terceira fase de Copa do Brasil, que vale 3 milhões e meio, cerca de 3 milhões e meio, que é uma competição muito importante no futebol brasileiro, ser praticado num gramado dessa forma aí. Eu acho que a CBF, se fosse uma instituição séria, ela ia olhar o gramado nas semanas anteriores ou nos dias anteriores e ia falar assim, opa, jogo aqui não pode ter não. As imagens elas deixam isso claro. Mas, assim, o futebol brasileiro, a gente sabe que isso não vai mudar tão cedo, e o Vasco teve que jogar nesse gramado horroroso, o que não muda o fato do Vasco também praticar um futebol horroroso, porque o Vasco joga em São Januário, que é o tapete, e também tem uma transição lenta, também tem uma saída de bola lenta, também tem jogadores que, infelizmente, chegam no segundo tempo e cansam muito. Inclusive, a preparação física do Vasco é algo que tem que ser alarmante para a diretoria do Vasco. É impossível qualquer pessoa que assiste aos jogos do Vasco não conseguir perceber que no segundo tempo esse time morre, já volta do intervalo, descansa 15 minutos, volta do intervalo morto. E o que mais me irritou ontem, que é uma coisa que eu falo raramente, vou falar o seguinte, faltou vontade, faltou dedicação, porque eu acho que o jogador que ganha milhares de reais, às vezes milhões de reais, ele não entra em campo para ele não se dedicar, ele não entra em campo. Ontem pareceu que eles estavam ali obrigados, que eles estavam realmente trabalhando no feriado, e eles, estou trabalhando no feriado, insosso, sem dedicação, sem vontade, campo ruim pode até te atrapalhar com a bola, sem a bola não te atrapalha, porque você corre da mesma maneira, você acaba tendo o posicionamento da mesma maneira, e o Vasco ontem fez um jogo
terrível. E conseguiu, para piorar, deixar escapar uma vitória que poderia ser tranquilamente uma vitória que daria justamente a tranquilidade para o jogo de volta. Por quê? No segundo tempo, parou de jogar. O Operário, que é um time de Série B, que está na segunda metade da tabela da Série B, começou a tocar bola dentro da sua casa e toda hora. O Bosquilha, que era o camisa 10, tentava bater de fora da área. O Léo Jardim já tinha feito essa defesa aí no chute do Daniel Amorim e o Bosquilha foi lá e empatou a partida. Numa passividade dessa equipe que não constrói nada com a bola e sem a bola é frágil defensivamente na bola aérea e pior ainda pelo chão. Então, assim, para piorar tudo que a gente estava falando aqui, a dedicação desses jogadores ontem, infelizmente, me espantou. Porque faltou e muito a noção do que é o Vasco da Gama. E para piorar, se a gente for falar sobre essa equipe característica, toda vez que toma gol, desmorona. Toma gol, desmorona. O mental dessa equipe é fraco, o mental dessa equipe é desgastado. E isso fica claro também que é um mental derrotista quando a gente ouve o Léo Jardim, que é um goleiro que eu gosto muito, tá? Que se não fosse ele, o Vasco estaria numa draga ainda pior. E o Paulo Henrique, que é um lateral que eu elogio o tempo inteiro aqui, o Léo Jardim, no jogo contra o Cruzeiro, ele falou que ele ficou feliz pelo Cássio. Eu fico feliz que o Cássio tenha feito as defesas contra o Vasco. Se eu sou jogador do Vasco, como é que eu vou ficar feliz que o meu adversário fez defesas bonitas? O Paulo Henrique ontem saiu do campo rindo. Ele rindo. Conseguimos um empate. Conseguimos um empate. Meu amigo, você joga no Vasco. Você tem que ter postura de jogador que, desculpa a palavra, tá pé da vida porque você perdeu e porque você empatou pro Operário, numa fase de Copa do Brasil importantíssima pro clube. Então, tá aqui, ó, não tá só na bola, não tá só no campo, não tá só na tática, tá aqui também. Esses jogadores são frágeis mentalmente e isso tem que mudar. Calma, Moreno, calma! Pico do jornal, o que sempre? Careca nervoso. Você quer deixar ele mais irritado? Quero. Vamos deixar. Fala se você concorda com ele. Eu também concordo. Eu concordo porque eu falo isso há muito tempo, que eu acho que estão normalizando muito a derrota no Vasco da Gama. Eu acho que o torcedor não merece isso, o jogador precisa entender a instituição que ele está representando. Ontem me chamou a atenção exatamente isso. Cara, foi um resultado horrível para o Vasco. Foi. O Vasco não era obrigação de vencer, mas era o favorito mesmo jogando fora de casa. Só que a forma como os jogadores tratam um empate com gols de derrota e jogando da maneira que jogaram, aquilo ali me espanta. Porque pode acontecer, o Vasco não é obrigado a vencer todo mundo e nem vai vencer todo mundo. Só que você precisa sair de campo revoltado pela forma como você jogou e também por não ter vencido uma partida. Agora os jogadores saem como tivesse vencido, como se nada tivesse acontecido. Uma fala forte do Felipe, né? O Felipe tá de interino aí até chegar o novo treinador. Ele teve uma fala muito polêmica sobre o Capasso. Cadê? A real situação são as escolhas. O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade para sair. São escolhas. Se você gosta do Capasso, se tiver que botar um jogador da base, eu vou botar. Mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol, a gente tem. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. A questão de escolhas. Você gosta dele. Eu não gosto. A minha equipe fica nervosa. Porque vai dando a regressiva que vai acabar e o homem tá nervoso, Venê. E ele tá... Ô, Cris, dá um zoom nele. A careca dele, gente, fica, juro pra vocês, vermelha. Não fica vermelha. A sua careca é mais famosa que a careca do Escobar. Não é mais careca do Escobar, é a careca do Pedrosa. Pedrosa, você concordou com a fala do Felipe, não sobre o que ele falou, mas por ele falar? Porque, assim, talvez todo mundo concorde com o que ele falou, mas era pra falar? Fala comigo, Lucas Pedrosa. Vamos lá. Primeiramente, é o seguinte. O Felipe deveria ser mais educado, tá? Eu acho que ele foi arrogante e eu acho que um cara na posição dele, seja de técnico ou de coordenador técnico, ele tem que ser um cara mais educado, porque ele tá representando ali o Vasco da Gama, então ele não precisava falar daquela forma ríspida com o jornalista. O jornalista faz perguntas capciosas ou não faz? Amigo, ele tá ali, ele pode fazer a pergunta que ele bem entender. Cabe a você ter o equilíbrio necessário para você poder não passar não só para aquele jornalista, mas eu sempre falo isso aqui, você não está conversando só com o jornalista, é com a torcida do Vasco. Agora, outro ponto, vou tentar fazer aqui o advogado do diabo. Quem cobre o Vasco, quem acompanha o Vasco, sabe de todos esses motivos que ele falou. Que o Capasso não faz parte dos planos, que o Capasso foi um jogador, inclusive, relacionado nessa temporada para ser emprestado, que o Capasso é um jogador que o Vasco considera negociável. Então, assim, me espanta um pouquinho essa pergunta vir de novo,
6 meses depois, com quase 6 meses de temporada, todo mundo sabendo qual é a situação do Capasso. Vênia, você cobra o Vasco? Não cobre. Mas você sabe que a situação do Capasso é essa, né? Fernanda, você também sabe, não sabe? Qualquer um que acompanha o Vasco minimamente sabe que o Capasso não faz parte dos planos. E qualquer um que acompanha também sabe que o Capasso teve propostas de times grandes, inclusive um deles o Peñarol, aqui do futebol sul-americano. Pô, não preciso nem falar do que é o Peñarol, e que o Capasso não quis sair. Isso faz com que onere a folha do clube, ele não quis sair, ele tem esse direito, porque ninguém obrigou o Vasco a assinar o contrato com ele tem esse direito. Agora, no termo do futebol, no futebol que a gente fala, mesma coisa do Pablo, para mim, é sentar no contrato. O cara senta no contrato e ele fala o seguinte, não vou sair não. E o Vasco tem o direito de falar assim, você não quer sair não? Então você não vai jogar. Então você não vai jogar. Agora, o Felipe fala isso, desvaloriza o ativo do clube? Desvaloriza o ativo do clube. Só que o próprio ativo se desvaloriza também, porque ele não quer jogar. Ele prefere ficar encostado do que jogar. Ele prefere ficar encostado do que ser emprestado, como ele foi pro Olímpia e foi campeão, do que jogar. Então, assim, cara, eu fico, assim, bem... Esse negócio de massacrar o Felipe e tudo mais, acho que a forma como ele falou foi uma forma completamente descabida. Só que esse é o Felipe. As pessoas estão espantadas porque o Felipe sempre foi assim. Ele sempre foi assim desde a época que ele era jogador. Qualquer um que acompanha a carreira do Felipe sabe que ele é grosso, sabe que ele é um cara direto, digamos assim, seco. Talvez nessa posição ele não tenha se adaptado, mas olhar para o lado do Capasso e achar também que o Capasso é santinho. E outra coisa, o Capasso não é o Beckenbauer, o Capasso não é o Maldini. As pessoas estão tratando o Capasso. Por que o Capasso não joga? Gente, vai procurar um pouco sobre o Capasso no Vasco. Ele entregou um gol contra o Flamengo, ele fez gol aí em Campeonato Carioca e mandou a torcida do Vasco calar a boca. Então, eu vou ficar do lado do Capasso em relação ao Felipe? Eu não vou ficar do lado de nenhum dos dois, mas numa balança entre Felipe, campeão de tudo pelo Vasco, absolutamente tudo, e Capasso, com essa situação, sabendo dos detalhes, me desculpa, né? Eu não vou ficar trazendo esse problema pro Vasco. E o clima ficou quente, o Lucas Pedrosa soltou o verbo. Ele ficou muito irritado com toda a situação envolvendo o Felipe Maestro e o Capasso. A situação deles ali azedou geral e o clima não é legal. O clima entre Capasso e jogadores do Vasco da Gama é péssimo e agora é só aguardar. Ou o Capasso toma a decisão de sair do Vasco, ou o Vasco vai aguardar até os últimos instantes para que ele possa sair quando o seu vínculo se encerra no final da temporada. Em relação a Capasso, não acho que é o melhor dos melhores zagueiros, longe disso. Não acho que ele seja tão horroroso assim, mas, né, vale a gente frisar que o Capasso no Vasco não se achou. O Capasso no Vasco não conseguiu ser aquele Capasso do Olímpia, não conseguiu ser o Capasso do Atlético Tucumã, da Argentina. Então o Capasso veio oscilando muito e o fato dele não ter sequência no Vasco se justifica por tudo que ele apresentou também em campo e mais ainda fora de campo. Queria saber de vocês, de que lado vocês estão nessa balança? Capasso, Felipe, como que você enxerga toda essa situação? Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!